Olá, o nosso encontro literário de hoje tem a presença de Liesa Neves. Ela que é jornalista, contadora de histórias, atriz, produtora cultural, gestora, cultural e, aliás, faz uma diversidade de atividades e tem sido muito atuante no nosso cenário cultural em Santa Catarina e no Brasil. E hoje nós conversamos então com essa parceira de literatura, de contação de histórias, de trajetória cultural em Florianópolis. Obrigada, Valesca, pelo convite e muito bom sempre poder falar de literatura, de arte, trocar ideia aí sobre esses assuntos que estão tão dentro da educação, né? Então, eu te conheci já como contadora de histórias, atuando nesse cenário aqui cultural de Florianópolis, inclusive fortalecendo o grupo setorial de contadores de histórias, pelo Conselho de Cultura. Mas como é que iniciou a Liesa, contadora de histórias e escritora? Como é que foi esse movimento na tua vida para vir para essa escrita? É difícil precisar, quando as coisas começam, assim, porque tem muito a ver com a personalidade da gente. Eu acho que desde criança eu fui uma criança leitora, uma criança que gostava de dança. E aí no colégio, então, eu entrei num grupo de teatro. Então, assim, de fato, meu primeiro contato com arte, produzindo de verdade, foi com o teatro. E aí eu descobri a contação de histórias depois que eu já estava formada em jornalismo. Então eu resolvi fazer jornalismo, sempre gostei muito de escrever, então a escrita também sempre esteve muito presente na minha vida. E depois que eu saí do jornalismo, eu fui parar no Sesc. Fui contratada pelo Sesc lá em Brusque, minha cidade natal, para trabalhar no setor de cultura. E aí eu conheci esse termo, contação de histórias, que eu nunca tinha ouvido falar. Isso é 2003, 2004. E aí para mim foi como assim, se tivesse aberto um portal, sabe? Nossa, então tudo que eu gosto de fazer é isso, é contar histórias. Seja por meio do jornalismo, escrito, falado, reportar, fazer uma reportagem, nada mais é do que contar uma história que está aqui e eu levo para lá, Então eu vi que tudo que eu gostava de fazer, teatro, literatura, tinha a ver com contar histórias. E aí nessa época o Sesc tinha 2 projetos muito legais no estado todo, que era o Baú de Histórias, que era a circulação de espetáculos de contação de histórias. Então, eu estando dentro do Sesc, assisti muita gente, muitos contadores de histórias, e de técnicas diferentes, com formações diferentes. E também tinha um projeto de formação para contadores de histórias. E como eu era funcionária do Sesc, tinha que acompanhar os cursos, eu aproveitei para fazer os cursos. Então, eu aprendi muito ali. E depois que eu saí do Sesc, foi assim um momento de tipo, o que eu vou fazer agora da minha vida? Por que não ser contadora de histórias e fazer disso um ofício mesmo, uma profissão, trabalhar com isso? Então eu passei a estudar cada vez mais, um estudo que não acaba nunca, ainda bem, porque sempre abrem novas veredas e, enfim, é muito, muito prazeroso. E passei a montar espetáculos, sessões, a pensar em repertórios que eu me identificava. E aí a me inscrever em editais, a mandar projeto para feira de livro, comecei a participar de um monte de evento, de festival, e aí nunca mais parei. Liesa, das tuas produções escritas, eu tenho esse livro em mãos que a gente tem na nossa rede municipal de educação, que faz parte aqui do nosso acervo, inclusive do clube, e a escrita dele me impressiona, me cativou muito, assim. Tem um trecho até que eu vou colocar aqui para vocês que é: tecido, textura, texto. Palavras que têm a mesma origem. E não é à toa. Há muito em comum no ato de tecer um pano e de tecer uma história. Ambos se formam pela trama. O ato de transformar uma massa de fibras em fio chamas de fiação. E aí tu vai, aí fala de antigamente, como é que era, mas esse início, quando fala, dessa harmonia entre a questão de tecer histórias e tecer o tecido, me chamou muita atenção. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como surgiu esse livro, e se ele foi o teu primeiro livro. Bom, o livro ele foi lançado em 2019 por meio de um edital do Fundo Municipal de Brusque, E ele veio a partir de uma experiência com um espetáculo de contação de histórias que tem o mesmo nome, Linhas e Tramas.
Essa história, para mim, assim, esse espetáculo, ele é muito especial na minha trajetória, porque a ideia de montar essa contação de histórias com contos que falassem sobre tecido, fiação, bordado, tudo que tem a ver com esse universo das linhas e tramas, que também tem muita relação com a cidade onde eu nasci e vivi boa parte da minha vida, que é Brusque, que é uma cidade que é o berço da fiação catarinense, então tinha essa relação com a minha história, com o meu local, né? Mas, para além disso, uma história muito pessoal. A minha mãe faleceu em 2016 e ela costurava e ela bordava em casa, assim, não era profissional disso, não era a profissão dela, mas ela sempre fez os meus figurinos, ela sempre fez muita coisa voltada para esse universo de linhas e tramas. E quando ela faleceu em 2016, ficou para mim de herança um quarto cheio de tecidos, cheio de linhas, de botões, de fitas, de tudo desse universo. E eu, apesar de ser muito habilidosa com algumas coisas manuais, eu não sou costureira, eu não sei costurar, costura de fazer roupa, enfim, usar máquina, essas coisas. E aí eu me vi com aquela herança e pensei, o que eu vou fazer com isso? Que eu não sei costurar, o que eu posso fazer com isso? E aí, depois, né, de um período refletindo, tentando entender o significado disso para mim, por que isso aconteceu na minha vida, né? Eu vi que eu iria usar essa herança fazendo o que eu já fazia, que era contando histórias. Eu não ia costurar esses tecidos. Então, esses tecidos, essas fitas, isso tudo que está aqui, ó, no cenário dessa contação de histórias, veio desse quartinho que a minha mãe deixou, cheio de coisas. Então, os botões, os bordados que ela deixou, as linhas, os tecidos. Eu montei, então, uma mesa de costura onde eu, tecelã das palavras, no caso, contava histórias, contos populares que tinham a ver com esse universo das linhas e tramas. Então, é um livro em que eu relato o processo criativo, eu conto, inclusive, essa história pessoal nele, né? Eu conto, então, esse processo criativo da escolha das histórias, por que cada conto foi escolhido, o que cada conto traz de simbologia, né? Que os contos populares são tão ricos nisso. E como eu construí, né, esse espetáculo de contação de histórias, e por que eu quis contar essas histórias e contar desse jeito, né? Então, ele é um livro bem especial, mas não é o meu primeiro livro publicado. Eu já tinha publicado 2 livros anteriormente. Um que foi o meu livro, que foi o meu TCC de jornalismo, né? Em 2003 eu publiquei. É um livro reportagem, então traz uma história real, lá de Brusque também, né? De uma menina que hoje é uma mulher, chamada Charlotte, que é uma menina que tem síndrome de Down, e a mãe dela criou toda uma escola para atender crianças com, né, diversas questões cognitivas, e a escola existe até hoje, então é uma história de amor de mãe e filha maravilhosa, e que eu tive a sorte, o privilégio de poder contar. Foi o meu TCC e depois eu publiquei. E em 2015 eu publiquei O Passarinha, que é um livro poético, um conto poético infantil, que eu acho sempre difícil, né, a gente categorizar algumas obras entre infantil e adulto, porque eu particularmente adoro ler livros infantis. E é uma história que também vem de uma história real, assim, foi inspirada numa história real de uma poetisa lá de Brusque, chamada Angélica Miranda. E eu escrevi essa história no dia que a Angélica fez a passagem dela também. Era uma poetisa maravilhosa que durante muito tempo não mostrava seus poemas para ninguém por vergonha. E quando ela se viu frente a uma doença muito séria, isso ela me relatou, ela disse, eu perdi a vergonha, eu perdi o pudor de mostrar quem eu sou por meio dos meus poemas. Então, quando ela fez a passagem, eu lembrei muito dessa fala dela e escrevi a história de uma passarinha que vivia com um nó, até que esse nó desata e ela pode voar. Então, tudo que eu escrevo, enfim, as histórias que eu escolho contar, elas estão muito ligadas a, claro, aquilo que eu acredito, aquilo que me toca, que me emociona,
né, as histórias que eu acho que vale a pena serem contadas. Neza, quanta sensibilidade. Assim, eu fiquei emocionada, porque na verdade tem essa diferenciação. Na tua escrita, já traz, conta a trajetória, né? Mas diferente de te ouvir falar. E esse teu olhar, né, sensível, trazendo essas histórias, porque nós somos mulheres cheias de histórias. Trazer a passarinha, né, para essa questão de delicadeza, para a linguagem infantil. Na verdade, a literatura que é boa é para todas as infâncias, né? Para a nossa infância também. Muito especial. Mas isso do nó. E eu queria, antes da gente passar para falar sobre outro livro, das produções, como é que foi esse teu diálogo com relação à questão da ilustração? Né? Com essa sensibilidade dessa pessoa poeta, né, poetisa, como é que tu trouxe e como é que foi o teu diálogo com a ilustração nesse trabalho? Bom, a ilustração eu pude contar com uma outra grande artista lá de Brusque, a Silvia Teschi, que era muito amiga da Angélica, então ela também tinha essa relação muito pessoal com a história. Quando eu escrevi a história, né, o passarinho, assim, eu escrevi numa tacada, assim, praticamente não editei depois, do jeito que veio, ficou. Ela foi a primeira pessoa que leu, eu mandei para a Silvia e falei, dá uma lida nisso e vê se tu achas que algum dia a gente pode fazer essa história chegar em mais pessoas, né? E aí, um tempo depois, então, a gente conseguiu publicar. E a ilustração, de fato, a Silvia, ela é super sensível. Ela fez as ilustrações com lápis de cor. Então, trazendo também, né, um material que é muito do universo da criança, que é muito acessível, né? Toda criança tem em casa lápis de cor, né? E aí ela trouxe, então, esses desenhos incríveis. O nó, que tá aqui, ó, né, o nó da passarinha, que é tudo muito metafórico, né? Ela trouxe em forma de ilustrações. E a gente fez, então, a capa do livro sem cor, porque as crianças que receberam o livro coloriam. E a gente criou, na época, uma página no Facebook, que existe ainda, que chama Livro Passarinha, onde tem todas as capas coloridas que as pessoas me mandavam. Então, ao longo desses anos, né, volta e meia ainda alguém manda uma capa colorida, e aí cada um tem a sua capa, né? Cada um faz a capa como gosta, assim. Então, a gente fez isso também de o livro também ser esse objeto de criação, né, para as crianças. Que lindo, Lisa. E esse livro, esse aqui eu não conhecia, né? Esse rosa, que bonito, e esse título, A Ciência com Rosto de Mulher. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, esse então é o livro mais recente, né, que eu escrevi, ele é de 2022, e ele teve um processo diferente dos outros, né? Os outros partiram de uma vontade minha, de um projeto meu. Esse eu fui convidada a escrever, né? É um projeto de uma equipe aqui de Florianópolis. Então, A Ciência com Rosto de Mulher é um livro de fotografia artística e de textos que partem de entrevistas com 30 cientistas brasileiras, de vários lugares do Brasil, algumas que estão até morando fora do Brasil. E aí elas me chamaram porque elas precisavam de uma jornalista para fazer as entrevistas e depois redigir os textos, mas elas também me conhecem, já tinham visto alguns trabalhos de contação de histórias, de declamação de poesia, então elas se interessaram por esse perfil, né, de alguém que fosse fazer um trabalho jornalístico, mas com pé na literatura, assim, trazendo um texto mais literário. Então foi isso que eu fiz. Ao longo de um ano quase, fiz essas entrevistas, tudo por videochamada, e a partir delas, então, criei os textos. Então tem vários tipos de texto também ao longo do livro. Tem um conto, que é tipo um conto de fadas na abertura, que é o encontro de uma personagem, uma heroína com a ciência, né? Essa ciência que tem o rosto de mulher. E depois tem as biografias das cientistas também, tudo em forma mais de conto literário. Tem dados estatísticos também sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho das ciências, né? Que aqui a gente abordou as chamadas ciências duras, né? Que seria nas áreas da química, da física e da biologia. Né? Porque ciência foi a primeira pergunta que eu fiz para a equipe quando me chamaram. Eu falei, tá, mas de que ciência a gente está falando? Porque ciências humanas também são ciências, né? Ciências políticas também são ciências. E a gente sempre traz essa visão de que cientista é aquela pessoa de jaleco que trabalha num laboratório, né? Mas o recorte, então, do livro foi em cima dessas ciências, né? E foi um prazer conhecer essas mulheres incríveis,
todas elas muito apaixonadas pela ciência. No momento a gente estava ali 2022 ainda, né, saindo da pandemia, então ver tantas mulheres apaixonadas, sabe, fazendo aquilo com tanto gosto e ressaltando tanto a importância da ciência, foi muito legal. Pessoalmente também foi uma experiência incrível. Ai, que alegria te receber. Então eu gostaria de saber quais são os futuros projetos agora. Como é que está a Liesa para esse ano, 2025? Tem produção literária, produção cênica? Como é que estão aí os projetos? Bom, a vida do artista autônomo é sempre uma incógnita, né? A gente não tem muito planejamento de como as coisas vão ser ao longo do ano. A gente vai vivendo de acordo com os projetos que vão vindo, sempre buscando coisas, né? Mas a gente tem muitas possibilidades de trabalho, então algumas coisas a gente já sabe que vai acontecer aí nos próximos meses, né? Algumas apresentações por alguns editais do Estado. E tem um projeto de literatura que está, assim, no forno, que é um livro infantil, a partir também de uma história de um conterrâneo meu de Brusque, o Edino Krieger, que foi um grande maestro e compositor de música erudita do Brasil, nascido em Brusque. A gente tem muito orgulho de falar disso, né? E eu conheci o Edino, ele faleceu agora no final de 2023, já bem velhinho, assim, mas sempre muito lúcido e uma pessoa muito inspiradora. Então eu conto um episódio da vida, da infância do Edino, nesse texto, e como pano de fundo eu trago informações sobre patrimônio imaterial de Brusque nos anos 30, que foi a época que o Edino era criança em Brusque. Então, como era a escola naquela época, como era a religiosidade, como eram as brincadeiras das crianças, como eram os costumes, né, de fazer comida em casa, receber as pessoas para comer, para fazer uma geleia, né, que lá a gente chama de mousse. Então, essas características da cidade enquanto patrimônio material, elas também estão presentes nesse texto. E a ideia dele ser publicado, então, também com ilustrações que remetem a essa questão da textura, do texto e dos tecidos, né, que é muito peculiar em Brusque. Então, o plano é que as ilustrações sejam todas bordadas. Não por mim, infelizmente, não tenho essa habilidade nem essa paciência, mas temos ótimas artesãs que fazem trabalhos maravilhosos com bordado. Então a gente vai fazer essa parceria para o livro, ter o meu texto, a história do Edino, da cidade, junto com esses bordados. Então é o plano para esse ano. Liesa, querida, muito obrigada por ter aceito esse convite, por compartilhar tantas experiências hoje conosco e por ser essa parceira, né? Então a gente fica no aguardo desses novos projetos. Eu sou uma admiradora e aí eu quero, assim, te dizer que a gente tem, né, os nossos livros, os teus livros, no nosso acervo e que as pessoas estão tendo acesso e esperamos poder nos encontrar muitas e muitas vezes. Muito obrigada. Obrigada.